Já vou te chamar, tá? Boa noite, boa noite. Vera, já te chamei. Boa noite, quem tá aí? Oi, boa noite. Tá me vendo, Thiago? Não tô te vendo, tá escuro. Olha aí, galera. Boa noite a todos que estão entrando. Agora ainda tá escuro. Quer chamar de novo? Por Boa favor. noite, galera. Estamos aqui tentando estabelecer a conexão. Olá, 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 galera. Vocês estão escutando a música? Cadê a Vera? Ó, eu vou tirar e você me chama de novo, tá? Tá bom. Galera, é o seguinte, estamos aqui aquecendo. Estamos esperando você. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira. A Vera vai entrar, gente. Ela tava com um probleminha técnico ali, tá? Olha só, hoje o tema é inteligência emocional. Vou colocar a Vera de novo. Uou! Vou fixar aqui, tá? Tô aguardando a Vera entrar. Quem tá escutando a música? Animação, animação. Ó, inteligência emocional. Ah, Aê! é um pouquinho de dificuldade na tecnologia. A pessoa estava com a câmera virada, ao contrário. Oi, Agora, pessoal. captei a mensagem. Tudo bem? A Vera chegou. Tudo bem com Joia, Vera! vocês? Olha que Maravilha. delícia! Já estamos praticando Estamos a com a sala bem inteligência animada. emocional. Tá escutando a música? Tá? Ó, hoje o tempo voa, porque a gente tem que curtir, não é verdade? Tempos modernos. Quem não conhece Tempos Modernos, é o J Quest que tá tocando, mas ó, é do Lulu Santos essa música. Pra quem é mais novo aí, né? É ou não é? Bom, galera, vamos começar, hein? Vamos começar que tem bastante coisa legal, tô bem animado. É ou não é, Vera? Tá me escutando? Tô escutando muito bem. Legal, a sua imagem, ela não tá muito boa. Pessoal, manda aí pra galera 2 ou 3 pessoas já agora de bate-pronto pra gente fazer essa live animal, muito conteúdo. Boa noite a todos, cada um de vocês que estão entrando. Tema é inteligência emocional, certo? Coração e manda para 2 pessoas aí que você queira que esteja junto com a gente nessa live que vai ser bacana demais. Eu quero começar aqui, Vera, fazendo uma provocação Ilumina. para a galera que está aqui na live sobre o Vocês que é não... inteligência emocional. Parece que está travado, tu tem que se soltar mais. Tá escutando? Agora tô. O que o pessoal define como inteligência emocional? É isso que eu quero saber um pouquinho aqui de vocês. Interajam com a gente quer fazer algo que seja uma troca, certo? A gente vai falar sobre o conteúdo, mas a gente quer a participação de vocês. Então, primeira coisa, o que você já ouviu falar de inteligência emocional? A gente está num momento aí com essa questão de quarentena, de pandemia. O que você entende sobre inteligência emocional? Você já ouviu falar? E coloca aqui pra gente. E mencione em 3 palavras. 3 palavras. 3 palavras o que você acredita que entra no contexto de inteligência emocional. É um tema que eu adoro falar. A Vera, quiser se apresentar, Vera, tá como convidada. Oi, pessoal. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de estar nessa oportunidade de fazer uma live. Vou contar um grande segredo a todos vocês. Essa é a minha primeira live. Ou seja, já estou praticando a inteligência emocional, que não é fácil, não. Pessoal, eu sou Vera Lúcia Furquim, psicóloga, professora, palestrante de humanização e, principalmente, mãe do Vinícius e da Viviane e esposa do grande Silva.
Então vamos lá, pessoal. O que é inteligência emocional? Ele é um conceito da psicologia, tá? Onde ele identifica a importância da habilidade de lidar com as emoções de forma positiva. Ele vai ser um mecanismo que impeça de você lidar melhor quando você tem um gatilho de uma emoção negativa. E isso vai te gerar grandes frutos, grandes resultados positivos que vão te trazer muito mais alegria, felicidade e gratidão por estar participando desse mecanismo que é muito mais dinâmico. E hoje em dia precisamos bastante, não é, Tiago? O que você acha? É isso aí, Vera. Essa introdução a gente quer entregar hoje aqui para vocês. A ideia são os mecanismos. Quem colocou aí, colocar ansiedade, algumas outras palavras, né? O que a gente quer também é entender qual é a sua expectativa que está aí do outro lado para hoje. Fica com a gente, porque nós vamos falar sobre a história da inteligência emocional. Depois da história da inteligência emocional, o que é inteligência emocional, para que vocês saiam daqui sabendo o que é. Depois, em seguida, nós vamos falar sobre o resumo da inteligência emocional, quais são os pilares da inteligência emocional. Os 5 pilares. 5 pilares. Depois dos 5 pilares, nós vamos entregar os 7 hábitos para desenvolver a inteligência emocional. Eu abro a agenda para não ficar algo assim, poxa, vocês vão falar do quê, sobre o quê? É importante vocês terem estrutura e, se puder, anotar, obviamente, ou digitar onde vocês estiverem, porque tudo aquilo que você ouve pode ser esquecido. Aquilo que você vê, talvez você aprenda. Mas aquilo que você escreve e talvez debata com alguém, a capacidade que você tem de aprender é muito maior. Chega a bater 70%, 80%. Então, hoje, a gente quer entregar algo muito bacana para vocês. Boa noite a todos, estejam engajados. Se tiver bacana, coração, e manda para quem você acha que deve estar no conteúdo que a gente vai entrar agora para valer. Tá bom? Vou começar com a história da inteligência emocional. Me permite aqui? Vera, vou começar então, tá bom? Com certeza. Aqui é uma cooperação. Aqui é um bate-papo, né? E a gente segue nessa do bate-papo. Então, primeira coisa, galera, o que é a história da inteligência emocional? Tem ideia de quando começou esse lance da inteligência emocional? Vou falar para vocês. Há 2.400 anos atrás. Sabe com quem? Um filósofo grego chamado Platão. O Platão, ele fez a gente refletir, né, sobre um equilíbrio que a gente deve ter sobre a vida. Esse equilíbrio é como se fosse o seguinte, dois cavalos. E aí é uma metáfora, tá certo, pessoal? Na metáfora ele coloca um cavalo preto e um cavalo branco, no qual conduz uma carruagem. Imagina-se que nossa existência, que esse caminho, a gente às vezes serpenteia por um penhasco. Talvez a gente esteja numa corda bamba, talvez a gente esteja num caminho dificultoso. E é imprescindível que se controle o cavalo da cor preta para não cair no abismo. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Essa alegoria, né, ele explica as duas naturezas. Uma que é a dualidade do ser humano. O ser humano ele é dual. Ele tem, muita gente fala que é a razão e a emoção, e que um apresenta um instinto mais perverso e o outro mais bondoso, dos quais a gente quer fugir do perverso, não é verdade? Então, com base nisso, o Platão colocou essa teoria. E aí, até algumas décadas atrás, e aí a gente puxa isso para mais próximo, muitos concordavam com Platão. Acreditava que as pessoas tinham maior capacidade intelectual, eram aquelas mais aptas a se desenvolver na vida, a alcançar o sucesso, a felicidade, porque o intelectual delas estava melhor, só por conta da inteligência mesmo, não emocional. E a razão garantia tudo. Que a razão, o ser humano, ele é emoção e razão. Se você falar para mim, você que está aí do outro lado, falar que você é mais razão, você está errado. E a gente vai provar hoje que não existe um ser humano que é mais racional. Você talvez
ligue o botão da racionalidade quando você tem que fazer uma conta, quando você tem que projetar do lado financeiro, mas na verdade nós somos emoção. Primeiro emoção, depois a razão. Mas voltando, o ser humano ele é um ser social, certo? A gente, mais do que nunca agora, a gente viu como faz falta sociabilizar. E um precisa do outro para crescer. Então faz parte desse complexo esse sistema de orientação, onde não basta ser só inteligente. E aí quem soube disso? Então a gente vem lá de 2.400 anos e vem para agora, que não foi antes do jornalista Daniel Goleman, que a gente vai chegar e vai falar sobre esse cara. Nem os psicólogos John Mayer ou Peter Salovey da Universidade de Yale nos Estados Unidos, que são os estudiosos modernos sobre esse conceito. Aí nós voltamos lá no Império, lá no Imperador, no Império Romano, e falamos do Marco Aurélio, que viveu 121 a 180 depois de Cristo. E ele ficou conhecido, sabe como? Como o sábio, o verdadeiro pai da inteligência emocional. Olha que engraçado isso, né? Marco Aurélio, o sábio, o pai da inteligência emocional, lá como imperador romano. E aí o seguinte, no seu trabalho, ele colocou meditação, o tratado com a inteligência emocional, a frase que todas as faculdades de psicologia, e aí a Vera, que é psicóloga, não deixa mentir, deveriam esculpir num martelo e num cinzel sobre o mármore da sua fachada. Essa frase é o seguinte: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Com certeza. Não é? E, na verdade, não foi na psicologia. O budista, né, o Buda, ele já falava isso, né? O grande Gandhi, ele também falava isso. Nós somos o que pensamos. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, a respeito essa frase: o corpo alcança o que a mente nos oferece. Então, a inteligência emocional, ela trouxe essa capacidade do ser humano se aproximar ao seu lado humano, né? Por incrível que pareça, nós estávamos passando por uma situação extremamente exaustiva, cansativa, de todo dia. Ai, eu não aguento mais. Ai, eu estou cansada do meu trabalho. Ai, eu fui pregando muitas informações, muitos pensamentos. Isso foi para o universo e o universo nos trouxe essa realidade, que antes a gente estava online e agora a gente está offline e morrendo de desespero para voltar aos nossos contatos sociais, para valorizar o quanto as relações humanas elas são fundamentais para nossas vidas, né? Por isso que a gente fala, a nossa família é fundamental, os nossos amigos é fundamental. É muito linda essa história da inteligência emocional. E eu posso fazer um pitequinho e uma reflexão para os nossos ouvintes? Inclusive quero ver depois no finalzinho se vocês vão responder para a gente. Eu e o Thiago pusemos um desafio para vocês. Vocês querem ser felizes ou ter razão? No final, vocês respondem para a gente, pode ser? Vamos lá? Joia. E aí, continuando aqui, né, quando a gente fala da história da inteligência emocional, quando eu falei do Peter Salovey lá da Universidade de Yale, com John Mayer, lá no início dos anos 90, né? Mas quem que consagrou-se, realmente colocou esse tema no topo, foi o Daniel Goleman. Quem não conhece, tem um livro, Inteligência Emocional, fantástico, sobre essa teoria revolucionária. E na sua opinião, o que acontece? O consciente intelectual representa apenas 20% dos fatores que determinam o sucesso. Grava aí, galera. Não precisa ser. Essas pessoas de sucesso, elas sabem fazer da oportunidade algo rentável para o negócio. E os 80% restantes dependem de outras variáveis, como o quê? A classe social, também contar com a sorte, né, que é a tal frase, o preparo, a sorte é quando o preparo encontra oportunidade. E em grande medida a inteligência emocional está aí no meio, tá?
O mundo empresarial, ele encontrou essa certa forma de ter essa ferramenta para otimizar a produtividade no trabalho. Exatamente isso. Como que você reage perante isso? Então o equilíbrio entre a razão e a emoção. Aí tem os fatores de autoconhecimento, a consciência emocional e essa abertura, a empatia que é lidar com o outro, motivação, relacionamento. E aí o que nós vamos abordar sobre isso ao longo da live. A emoção que é muito mais se movimentar para fora. E aí eu trago aqui para vocês o seguinte, né? Por esse motivo, saber reconhecer e gerenciar as emoções são fatores essenciais para uma verdadeira realização na vida. Então, isso serve para quem está imerso no empreendedorismo, negócio, carreira, como que você sai de um ponto A para o B. Qual foi a última vez, fala aqui para mim e para Vera, qual foi a última vez que te tiraram do sério? Qual foi a última vez que te tiraram do sério? Olha aí, acho que a quarentena, né? A quarentena tá deixando todo mundo fora de série. Tá deixando o pessoal enlouquecido. Mas faz parte do processo de evolução, onde nós vamos entrar com os conceitos, mostrando para você que essas habilidades, elas podem ser adquiridas de forma bastante precisas e simples. Se vocês querem saber, as emoções básicas que a gente pode definir, sabe quais são? O medo, a tristeza, a raiva e a nossa querida alegria. Sim, até a alegria ela precisa ser trabalhada. Eu não posso ter tudo ao extremo, porque tudo que é o extremo vira um desequilíbrio, e tudo que dá um desequilíbrio afeta totalmente nossa saúde mental e nossa saúde corporal também. Então, por isso que é muito importante. Deixo a dica de um filme que eu adoro e que vocês vão falar assim, nossa, é muito infantil, mas ele é de uma riqueza maravilhosa. Divertidamente, onde vocês vão perceber que a gente faz da nossa mente uma diversão. Dentro desses pilares, dentro da inteligência emocional, nós temos 5 pilares que precisamos entender. Quais são eles? A autoconsciência, o autocontrole, a empatia, a automotivação e a destreza em você lidar nas relações humanas. Isso é fundamental. Meus queridos amigos do Grupo Sucel falou que é emocionante o filme. Antes de posso dar um alôzinho para os meus amigos, para todos que estão prestigiando a nossa live, Tiago? Claro, eu trouxe aqui, ó, tem bastante gente bacana. Alguém comentou que hoje mesmo tiraram do sério a Fátima. A Amy Gussiken falou, eu sei. É a minha amiga Mayumi. Tirou você do sério, Mayumi? Olha, vou te falar uma coisa. Sabe por que nós temos essa reação de você sair do sério? Opa, deu uma travadinha aqui. Bom, enquanto a Vera volta, deu uma travadinha aqui, Vera. Tá escutando? Tô te escutando. Estão me escutando? Você falou da Yumi e depois ficou travadinho. Tá. Pode voltar. Sua conexão. Tá. Vai falando, Posso Thiago. dar o som parênteses enquanto isso? Pode, por favor. O que a gente estava falando? Legal, olha só. Aí eu fiz a pergunta para vocês do que tiraram do sério. Quais desafios no trabalho você tem enfrentado, né? A gente volta os desafios no trabalho. Ainda a imagem não está muito legal. Na hora que voltar eu te falo, Vera. E a gente não te vê bem, tá? Tá bem quadradinho. E aí, vocês querem saber um dado interessante? Eu gosto muito de dados e fatos para além de que chama a atenção, isso comprova também todos os estudos, né?
80%, de acordo com uma pesquisa, cerca de 80% dos brasileiros não sabem o que devem fazer para desenvolver inteligência emocional. 80%. Obviamente que aqui eu acho que a gente está excluindo as crianças, mas a gente está falando do público adulto, é muita gente. Ou seja, a maioria é falha ao lidar com as próprias emoções de um jeito saudável e produtivo, porque não sabem o que é. Outro dado interessante, 66% das pessoas se demitem do líder e não da empresa. 66%, galera, é muito alto. A taxa é muito alta das pessoas que se demitem do líder e não da empresa. E aí o que acontece? Com base nisso, a gente entra no tema do que é inteligência emocional. Antes de entrar no que é inteligência emocional, eu queria bater um papinho com vocês e a Vera só terminar o raciocínio para eu explicar o que é inteligência emocional juntos, né? Melhorou, Thiago? Tá me escutando? Tô te escutando, a imagem melhorou, Vera. Agora sim, ela fica um pouco quebradinha, mas vamos lá. Bora que dá para te escutar. E aí parou de novo um pouquinho. Então é o seguinte, o que é inteligência emocional, pessoal? Todo mundo fala nisso, é tema de livro, é uma ótima pergunta que muitos dizem por aí. A inteligência emocional deriva da palavra emoção. Hoje em dia é muito comum as pessoas usarem a palavra inteligência emocional, mas muitas vezes elas não sabem exatamente o que estão falando. Por isso que no começo a gente abriu falando o que é emoção, né? A palavra emoção, você consegue definir? Vamos dizer assim, você consegue definir para mim e para a Vera aí o que é a palavra emoção? Aí você vai falar assim, sim, eu sei, né, Vera? Vai falar, eu sei definir. Aí você vai falar assim, tá bom, se você sair na rua e perguntar para alguém o que é emoção, a pessoa vai falar assim, tá, é dor, é alegria. Se eu pegar um martelinho, bater no seu joelho, você vai falar assim, senti uma emoção. Senti uma dorzinha no joelho. Será que seria uma boa definição, né? Aí eu convido vocês a fazer um exercício agora para vocês realmente entender o que é a inteligência emocional, tá? Imagina que você está numa praia do Caribe. Então, galera, para você entender o que é inteligência emocional, fica aí, ó, você está numa praia do Caribe. Nessa praia do Caribe, um dia gostoso, quente, um clima bacana, com areia, você está lá bebendo o que você gosta, sua água, seu drink, sua cerveja, seja lá o que for, e aquela coisa gostosa. E aí você fala o seguinte, cara, eu vou entrar na água e vou dar um mergulho, um baita mergulho. Porque eu tô com vontade agora e tá muito bacana, e aí eu vou dar esse mergulho. Quando você entra no mar, o cérebro, ele é um aparelho biocomputacional, certo? Ele programa, ele deriva. Eu tirei os comentários só para vocês prestarem atenção. Depois eu abro. E aí, ele vai em cima desse desejo. Só que quando você mergulha, e nesse momento que você vai dar um mergulho e você levanta, o que acontece? Você vê um tubarão na sua frente. Você vê um tubarão iminente a poucos metros de você. Não é longe, é a poucos metros. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O processo do seu cérebro começa a ativar vários programas. E aí o que acontece? Coordena várias mudanças. Dilata a sua pupila, você entra no estado hiperfocado. O estômago, ele para de produzir ácido. O intestino, ele para de peristaltar, que é fazer aquele movimento. A bexiga fica cheia. Dá aquele momento que você fala assim, me caguei todo de medo. Me mijei todo de medo. Que ele coordena o envio do sangue para os grandes músculos. Tem frio na barriga. O sangue que está aqui no rosto, ele vai e distribui o sangue, você fica pálido. O cérebro, ele ordena essas glândulas do corpo para produzir cortisol, adrenalina, para ter uma frequência cardíaca mais intensa. E você fica hiperfocado. Tudo isso em vista de um tubarão próximo a você no mar. Tudo isso acontece em questões de segundos, ou menos de um segundo. Vocês entenderam? Eu vou abrir aqui para comentários. Vocês entenderam tudo isso que eu falei? Vocês entenderam tudo isso que eu falei, todo esse contexto? Se vocês entenderam isso, responde aqui para mim ou dá coração para a gente saber. Se vocês entenderam tudo isso que eu expliquei agora, sobre a questão de programas de ação coordenados pelo cérebro, que gerenciam tudo o que ocorre no nosso corpo e a maneira como ele se comporta, vocês entenderam o que é inteligência emocional.
Ó, joinha. Sim, estão me vendo. Tô vendo, Vera. Acho que agora Graças estabilizou. a Deus. E eu toquei o barco, tá? Ó, Ótimo, Caroma, sim, maravilha. Vera, estamos vendo você. Estamos te Vai, ouvindo. perfeito. Maravilha. E aí eu expliquei, será que você pegou? Você pegou? Ó, o pessoal tá dando coração, porque de fato. Galera, eu Sim, queria explicar para vocês que muita gente não consegue explicar a inteligência emocional. Hoje, vocês que estão aí que pegaram a explicação vão poder passar esse conhecimento. Por quê? Inteligência emocional é você controlar suas emoções. Dando um exemplo, o que aconteceu de fato, o McFadden é um cara que é um surfista australiano e ele, o ano passado, retrasado, foi no mar e teve um tubarão e filmaram. O que ele pegou? Ele pegou e ele bateu com o pé, com a mão no tubarão, subiu na prancha e ó, pegou a onda e foi embora. Ele teve inteligência emocional, talvez não sei de que forma, mas ele se livrou do tubarão. Ele poderia estar sem perna, sem braço e ter sido algo muito pior pudesse ter acontecido com ele. Então, galera, essa é o que é a inteligência emocional. É você entender esses processos emocionais, o seu perfil comportamental e saber reagir perante o ambiente. Certo, Vera? perfeita explicação. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é dividido em duas partes muito importantes, onde uma tem a parte das emoções e a outra da parte das razões. Dentro da parte das emoções, nós temos as gêmeas amígdalas, que não é da nossa garganta. Eu acredito que tenha esse nome fazendo uma analogia para que a gente possa entender por que nós estamos engolindo sapo. Porque vem da palavra amígdalas, ok? Nesse sentido, as amígdalas, elas têm uma válvula onde ela aciona uma reação a uma situação da emoção que você tem naquele momento. Se é uma situação de medo, de raiva, de alegria ou de tristeza. Se for uma reação, ela vai pensar em duas alternativas apenas. Ou ela vai atacar, ou ela vai fugir. E aí é onde entra bem a necessidade da gente controlar as nossas emoções. Porque, por exemplo, quando você toma um susto, né, você está extremamente distraído, desatento, e aí vem uma pessoa por trás e faz assim, bu! Você vai ter duas reações. Ou você vai dar a reação de atacá-lo ou xingá-lo, ou você vai ter a reação de sair fugindo desesperadamente. Então, por que isso acontece? Porque as amígdalas, elas estão sendo acionadas. Onde que fica a parte da razão? Fica no córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal. O córtex, a parte racional, é a parte onde a gente tem a consciência das nossas ações. As respostas deles são mais pensadas, são mais calmas. As respostas das amígdalas, elas já são mais imediatistas, impulsivas. Quando a gente fala da impulsividade, a gente está falando das amígdalas. Então, para que você evite de ter uma reação que você se arrependa depois, conte até 6, porque são apenas 6 segundos que ela está exatamente, 6 segundos que elas estão apenas em ação, por incrível que pareça. Depois que passa esses 6 segundos na parte cerebral, entra o córtex pré-frontal, dando uma sinalização para a sua resposta. Por isso, como os nossos queridos avós e principalmente meu amado pai dizia, tenha calma, respira. A respiração faz você retomar ao seu prumo natural. Então, antes de você reagir, respira, porque essa sua respiração ela vai durar no prazo de 6 segundos. Quando você conta 10, tá ótimo. E aí isso retoma. Tá bom, gente?
Entenderam? Alguém? Vocês sabiam desse detalhe? Gostaram dessa informação? Põe um coraçãozinho pra gente. Vamos aos benefícios, Tiago? Legal. Antes, que você comentou, né? Você falou dos 5 pilares? Falamos dos 5 pilares? Falamos. Quer repeti-lo, por favor? Vamos lá para o pessoal gravar. O que é importante aqui, pessoal, dizer que a inteligência emocional, ela se adequa, né, ao ambiente também que você está inserido. Então, tem muita gente que é boa tecnicamente, quando a gente fala de trabalho, mas ela é uma má pessoa para a inteligência emocional, tá? Então, vamos colocar isso em prática dos 6 segundos que a Vera comentou, super importante. Respira, inspira e não pira. Isso, exatamente. É importante, né, Vera, que a gente... Por isso que tem os testes de perfil comportamental no ambiente de trabalho, para que tenha essa relação entre a inteligência emocional e os perfis técnicos. Legal? Então, vamos lá. Dos 5 pilares, o que a gente comentou e quem entrou na live agora, a Vera falou sobre o filme Divertidamente, um filme que é pautado em pesquisa, ele é um filme para adulto, é um filme que foi altamente concebido ali tem muita parte de neurociência, de fato, não é um filme de brincadeira. Se vocês assistiram, assistam com esse viés agora. Vocês vão entender o pilar da brincadeira, o pilar do amor, o pilar do relacionamento e tal. Esses são os nossos pilares que regem nossa vida e tem relação com a inteligência emocional. É um filme super completo. E aí, agora que vocês sabem que é lidar com a emoção, e esse lance do seguinte, é medo? Eu tô morrendo de medo por conta de alguma coisa que possa acontecer, eu tô com um cagaço, né, algo que possa acontecer com esse cenário. Eu tô triste, tô cabisbaixo, tô com raiva, tô com alegria. E aí que a gente falou, o equilíbrio é não ter tanto um mais do que o outro, saber vivenciar as emoções e saber sair delas. O ponto não é que a gente não tenha que ter medo, não é que a gente tem que ter tristeza, raiva, etc. É a gente vivenciar, sair disso, sair mais forte. O outro, que é lidar com a emoção. Então vai para o lado positivo do medo, é o que a gente está falando. Vai para o lado positivo da raiva e da tristeza, para você voltar melhor. Faça a gestão do seu sentimento. Se você tiver que ficar de luto, se você tiver que ficar, fique. Faça, vivencie, depois saiba sair disso. Não fique num algo que seja um barco ou num buraco sem fundo, sem profundidade, legal? O 3, perceber a emoção nos outros, é empatia. Né? A gente precisa gerar essa empatia, perceber a emoção nos outros. Saber lidar com a emoção da outra pessoa, que é número 4. Se você lida com cliente, se você lida com público, é importante que você venha o cliente e fala, cara, eu preciso que você resolva, vocês não estão me atendendo. O produto que vocês entregaram não é legal, o serviço que vocês estão entregando não é legal. Tá bom, primeira coisa, eu quero entender o seu problema, por favor, me explique. A melhor forma de você lidar com isso é perguntar e não agredir, e não ser enfático. Pergunte, entenda. Outro ponto é o filho com medo. Se você tem filho, o filho está com medo de alguma coisa, traga ele para o contexto, entenda e coloque e saiba lidar com essa emoção. 5, automotivação. A pessoa que está automotivada, que trabalha em inteligência emocional, eles não terceirizam a motivação para ninguém. Ele não fala, olha, porque o problema está no país, o problema está no presidente. Não, ele não terceiriza. Ele pega o medo para si, passa e faz do problema algo menor do que ele ou ela mesmo. E passa por cima disso. Então eles são automotivados, têm disciplina. Certo? E aí, Vera, você quer falar sobre... Agora, acho que tá legal, porque a gente mostrou, né, toda a estrutura e agora dá para falar sobre as vantagens. Sim, isso vocês perceberam que tem toda uma estrutura para a formação dessa inteligência emocional. E quando você tem essa formação dessa estrutura, você consegue desenvolver muitos resultados positivos, sendo muito benéfico para a sua vida.
Uma delas é a diminuição dos níveis de estresse e também de ansiedade. Me diga uma coisa, quem é ansioso no grupo que está aqui na live, pode me dizer? Levanta, faz um coraçãozinho, faz um dedinho, levanta o dedinho. Então, a ansiedade, por incrível que pareça, o brasileiro é uma das culturas mais ansiosas que nós temos no nosso país, no nosso mundo. Nós somos extremamente ansiosos, a gente não tem a perspectiva e a capacidade de esperar e se acalmar. Por isso que eu acredito que esse período de isolamento, ele está sendo tão árduo e tão penoso para muitas pessoas, porque o nível de ansiedade, ela tem aumentado a cada momento. Por quê? Porque a nossa percepção de incertezas, de medos, estão aumentando cada vez mais essas sensações negativas, e nós estamos deixando que essas sensações negativas e emoções, elas fiquem à frente das sensações prazerosas que nós temos em ficar offline. Quais são os prazeres de você ficar em offline? Você vai ter um maior contato com seus familiares, você vai ter uma relação onde você vai poder discutir, dialogar de forma muito mais clara e autêntica. Você vai ter que começar a perceber as dificuldades de estar com o outro dentro da sua própria casa. O espaço, ele se torna pequeno, porque quando a gente fica irritado dentro do trabalho, eu levanto da minha cadeira, tomo um copo de água que é do outro lado do corredor, ou vou até o banheiro que é do outro lado do corredor, e assim eu vou e me acalmo. Dentro de casa já não tem essas possibilidades. Tudo é muito próximo, tudo é muito perto. E ele diz o seguinte: vamos tomar a frente para a gente resolver e ir adiante. Tá? Onde muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Quando nós falamos a necessidade do cuidar, a necessidade de você estar com a higiene mental bem elaborada, é porque é muito importante para a gente passar por esse momento de quarentena. Uma das dicas que eu dou dentro desses benefícios de você utilizar a inteligência emocional é que quando você for lavar as suas mãos, lave suas mãos de forma criativa. Cante uma música no decorrer de você estar lavando a sua mão, né? Dias melhores, ou se não, toque uma outra música que vocês achem muito mais prazerosa. Não vale cantar o faroeste caboclo, né? Que senão gasta muita água. Mas nesse momento até que é importante. Aí você lava suas mãos, ou Mônica, né, do nosso querido... Eduardo e Mônica. Isso, também. Legião Urbana. Legião Urbana você vai gastar muito tempo. Então aí você lave suas mãos de forma criativa. Uma outra coisa, quando você acorda no seu dia seguinte, agradeça que você está de pé, agradeça mais um dia de emoção, de saúde. Veja como está lindo o céu. Hoje eu fiquei tão encantada que eu até comentei com meu filho. Peguei e falei assim: nossa, Vinícius, você deu uma olhada na cor do céu hoje? Hoje o céu estava lindíssimo. Aquele azul que a gente só encontrava em imagens, em figuras onde a gente punha com nossos lápis de cores. Pois não? Falou quando acordo, falo com o sol, o grupo Sucel. Dou bom dia para as plantas. Muito né? bem. Parece
Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Eu não estou conseguindo visualizar, mas muito obrigada. O meu marido também conversa muito com as plantas, vocês vejam, olha como elas estão lindas e maravilhosas, elas agradecem, a natureza agradece. Quantos passarinhos vocês escutam todas as manhãs? Olha que coisa linda. Tire um tempo para vocês que tanto vocês almejavam esse tempo para mim mesmo. Eu quero escutar a minha música, quero ler o meu livro e eu não consigo porque eu estou indo em excesso de trabalho. Olha aí a inteligência emocional funcionando de forma bastante criativa. Lavar as mãos, como eu falei, tomar um pouco de sol. Mas Vera, eu não tenho varanda. Mas Vera, eu moro no fundos da casa da minha mãe. Você pode ir até a frente da casa dela, na calçada, tomar um pouco de sol. Esse sol não é aquele sol de você ficar o dia inteiro, que é maravilhoso, eu adoro fazer isso, mas só que a gente não pode. Então, mas você pode ficar por volta de seus 15, 20 minutos tomando a sua energia, a sua vitamina D, e deixa o seu estado de imunidade muito mais alto. Uma outra coisa, dormir. Olha como que é bom dormir. As pessoas elas estão trocando por elas estarem muito ansiosas das incertezas e saber o que vai acontecer do amanhã. Lembre-se, gente, a gente não vai saber. A gente tem que aproveitar o aqui e o agora. O que nós estamos fazendo nesse momento. O meu momento agora é estar 100% em cima dessa live, mesmo com dificuldades de conexões, mesmo com algumas dificuldades, limitações, eu estou me tentando aplicar a minha superação. Por isso que eu adoro a palavra superação. É uma superação. Isso me traz energia, me traz motivação para que eu continue. Então, acredite, nós precisávamos desse tempo, acreditar no aqui e o agora. O agora é muito mais bonito. Você vai ter as lembranças, elas são importantes para o nosso repertório, do nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente começa a estabelecer objetivos, metas. E uma das coisas que eu aprendi ontem, que o propósito é fazer aquilo que faz bem para a nossa vida. O propósito é o que eu quero para a minha vida. Esse é o nosso maior propósito. Então pratique e você vai perceber que a sua autoestima ela vai estar sendo valorizada, a sua autoconfiança ela vai estar sendo firmada e muito importante, o equilíbrio emocional está sendo estabilizado. Uma das coisas que todo mundo pensa é da questão da empatia. Eu não preciso ser o outro para ter empatia, mas eu preciso me colocar na posição dele e perceber que se aquilo acontecesse comigo, qual seria a reação? Se seria a mesma dele ou não. Essa empatia ela está sendo acontecida a todo momento. Quantas lives de pessoas muito famosas, conhecidas, eles estão visualizando de uma forma tão solidária e tão emocionante que nós ficamos encantados. Nesse sábado foi a live do Alok. Quantas pessoas acessaram essa live? Foi a coisa mais linda. Por quê? Porque até ele se emocionou da amplitude da ação dele, que foi muito bonita. Vocês não sabem, pessoal, mas eu e o Tiago, nós participamos de um grupo no WhatsApp, onde muitos não se conhecem pessoalmente, apenas por intermédios online, né, que temos essa parte da tecnologia que ela é maravilhosa, ela é dinâmica, e que a gente precisa ter esse equilíbrio, onde a gente vai trabalhar com a tecnologia e com a humanização. E nós, através de uma idealização do nosso líder, foi o Alisson,
Ele simplesmente falou, precisamos fazer algo para as pessoas, mas fazer o quê? E nós, dentro das nossas limitações, nós falamos, vamos passar os nossos conhecimentos, vamos passar as nossas sabedorias de uma forma deles poderem lidar com o nosso dia a dia, lidar com essa quarentena, controlar essa falta de contato com o outro. E só para finalizar e deixar o próprio Tiago também comentar a respeito desse grupo, uma das coisas mais importantes que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia é a questão da doação ao outro, que antes nós não estávamos preocupados com isso. A gente deixou um pouquinho desapercebido. Hoje mesmo eu comentei no grupo a importância deste grupo existir para que a gente possa também lidar juntos desta forma tão bela e tão bonita. O nome do nosso grupo é algo muito impactante. É gente que cuida de gente, é gente que contribui, é gente que colabora, é gente que é solidário, é gente que é amigo. E todos nós estamos juntos para vencermos esse combate e essa guerra tão penosa para todos nós. Tiago, a sua vez. Eu quero interagir um pouco mais com o pessoal aqui, né? Vou ler aqui daqui para baixo, né? Que a gente falou de valorizar até as pequenas coisinhas. A Gus, quem falou que estava lindo mesmo. A Marion Dias falou, tá lindo de viver com a natureza e colocou para o mundo novamente. A Luciene falou, recebo os bem-te-vis todos os dias de manhã e à tarde. O grupo Sucel, talvez o nome da pessoa, mas escreve aí para eu falar seu nome. Ótimos cantos dos pássaros ao amanhecer, é encantador. A Furquinha colocou, amo dormir. A Ayana e Vivi colocou, eu amo uma sonequinha. O Agusti, quem colocou, não consigo muito dormir, mas realmente ajuda. O Furquinha colocou aqui o agora, viver o presente, exatamente. Quando você está vivendo 100% presente, né? Você está no momento presente fazendo o que você busca para o seu futuro. O agradecer é essencial para viver. Temos que agradecer cada momento, cada gesto. Tudo ao entorno do agradecimento. E também buscar respeitar a decisão do outro se ela for diferente da nossa, Camila Berti. A Camila Bebert. Exatamente, que a empatia é colocar no lugar do outro. Autoconhecimento é importante, o MVM Caldeira. O ontem é história, o Vini escreveu algo que eu gosto, a frase, ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso chama-se presente. É o que você dá, é o presente que você tem, viva. Hoje a gente se cobra de ajudar o próximo. Então a gente viu essa questão da questão de como doar, né? As lives acontecendo, as contribuições sociais. E aí, como que a gente volta ao grupo maravilhoso que a gente faz parte, que a gente está se doando? Da gente falar agora sobre os 7 hábitos para desenvolver inteligência emocional, certo? Anotem aí, fiquem de olho. 7 hábitos. A gente falou dormir em média 7 horas ou mais por noite. Tem gente, e anota aí, tem gente que dorme menos. Eu, por exemplo, 6h30, 7 horas... é uma hora legal, não preciso dormir mais que isso, né? Para ficar bacana. Óbvio que tem que ter um descanso. Porque o cérebro cansado, ele irriga menos sangue no córtex pré-frontal, o que torna mais difícil reagir ao inesperado. Ou mesmo o oxigênio, ou mesmo a sua disposição para fazer algo. Você vai acabar o combustível do seu dia mais rápido. Esse é o dormir. Dormir. Hora é suficiente. O outro... 2, reserve momentos para você no início do dia. O que é reservar esse momento para você no início do dia? É ter esses ótimos sentimentos que a gente falou. É você agradecer, é o que a Vera já comentou. Uma reflexão solitária, né? Pense nas atividades mais importantes, o que você precisa colocar no seu to-do list. Visualize aquilo que você quer atingir ao final do dia. Mas trabalhe com atividades que sejam factíveis. Não coloque uma lista enorme que você não vai cumprir, porque você vai se sentir frustrado no final do seu dia. Então, para não se sentir frustrado, coloque aquilo que de fato você vai atingir, tá?
2, esse foi o 2, para quem pegou. E ajuda aí, galera. Quem estiver anotando, vai colocando aí, ó. Primeiro, dormir bem. Segundo, reservar momentos para você no início do dia. 3, fazer exercício. Pô, mas tá difícil fazer exercício, tô com criança em casa, não sei o quê. Cara, sofá, flexão, polichinelo. Eu tô fazendo um desafio. Eu estou fazendo um desafio com meu filho todo domingo. Quem vai lá no Instagram, quem não me segue, siga, que vale, tem os conteúdos lá. Desafio das escadas. Eu moro em condomínio. Eu e meu filho sobe 28, desce 28 andares. Ficou o desafio da escada. Todo domingo é compromisso. Eu e ele. Ele até me cobra. Inclusive, Tiago, olha que coisa linda. Você estabelece um relacionamento com o seu filho, onde você faz uma troca, e aí você aproveita muito mais a presença dele e ele aproveita a sua presença. Porque educar filhos não é quantidade, é qualidade. Perfeito. E a Vera sabe disso, né? Ser educadora, né? Com certeza. Qualidade. Vera, o que mais está sendo gostoso? O que mais está sendo gostoso é esse estreitamento, porque a atividade é um meio. Mas o que eu faço ali, ele é disciplina, ele deixou depoimento, pô, foi demais, foi demais. Exatamente. Então, isso é um estudo, né? Fazer atividades, e assim, as pessoas que têm sucesso, olha o Abílio Diniz, quantos anos ele tem, ele corre maratona. Olha pessoas que têm alta performance e que têm sucesso na vida, fazem exercício, porque elas ativam a fisiologia delas. Então, 3, teve gente aí que falou que está gabaritando, hein? Até o 3 está gabaritando. 4, meditação. Talvez seja um dos desafiadores, que é a atenção plena. A gente tem técnicas de mindfulness, tem outros tipos de coisa, mas o Google, por exemplo, e o Exército Americano, para melhorar o raciocínio, resiliência, concentração e autocontrole, eles fazem pausas. Colocam isso, as empresas aqui no Brasil, a empresa que eu trabalhava, a Natura, tem um processo de mindfulness. Então é o seguinte, é pausa, é foco, é retorno, é você olhar para si, é respirar, é o que a Vera comentou, respira, inspira e não pira, né? É importante que a gente tenha essa pausa. 5, cuide do seu humor, logo no início do dia. O seu cérebro ecoa os seus pensamentos, é o que nós falamos lá. Então, uma mente que se expande para o novo jamais volta ao seu tamanho original. Albert Einstein. E Faça isso. Pensamentos positivos. Sim? Um outro detalhe muito interessante. Ah, mas eu acordo feliz, eu acordo disposto. Gente, é porque a vida te deu mais um prazer a ser seguido. E vamos aproveitar. É muito difícil quem me conhece me ver mal-humorada logo de manhã. De vez em quando na quarentena faz parte. Mas é muito difícil. Eu acordo com muita disposição, com vontade de fazer, com vontade. Quando chega lá por volta das suas 9 horas da noite, também já estou fechando os olhinhos. Mas se eu estou no meio dos meus amigos, numa festa, olha, aí eu não tenho hora para sair. Vai que vai, né? Então o humor é importante. O humor é fundamental. E esse foi o número 5. O número 6, galera, é escreva diariamente sobre suas emoções. Não dá para escrever? Pensa no que você aprendeu, no que você pode melhorar e o que você poderia fazer diferente. Isso. Simplesmente pensa. Na hora que você estiver tomando banho, quando a gente fala, você está lavando a mão. Cara, o que eu aprendi hoje? 3 coisas. O que eu posso melhorar? O que eu aprendi, né? O que eu posso fazer de diferente? E número 7, reflexão coletiva. Quem já ouviu falar aí? Mastermind. E Mastermind é um processo de mentoria, um processo que um ajuda o outro. E eu vou falar para vocês. Na quarta-feira, oficialmente, eu vou lançar um programa de mentoria que se chama The Best. Então, quem não me segue, segue lá. A gente vai colocar, Vera, inclusive, a pauta de inteligência emocional. Vai ser online, 5 sessões com uma de bônus, vai ter sorteio, vai ter gente de marketing digital para passar o conteúdo. E, cara, o preço vocês não vão acreditar. Então, assim,
segue que na quarta-feira, oficialmente, eu já fiz o pré-lançamento para quem acompanha as lives. Tem live na quarta-feira às 9h09, mas é falando de Mastermind e eu aproveito o ensejo para falar para vocês sobre essa mentoria que vai ser sensacional em cima dessa jornada The Best. É isso, galera. Acho que assim, a gente tem 5 minutinhos, eu quero interagir com vocês. Vera, se você tiver algum outro conteúdo, até para a gente não terminar de repente, fica com a gente aí, dá os corações e coloquem aí, pessoal, a gente vai ler os comentários. Uma reflexão, como ele falou da reflexão coletiva, gente, que eu acredito é o seguinte, a conscientização de que nós precisamos respeitar esse isolamento para que a gente possa atingir o sucesso da cura do Covid-19 e que nós vamos conseguir sim. Estar sempre com vibrações positivas em cima das pessoas que estão nesse dia a dia fazendo os nossos dias acontecerem. Como, por exemplo, eu quero deixar um abraço especial e carinhoso para todos da área da saúde, para todos o pessoal da área de transporte, para todo o pessoal da área de limpeza, para todo o pessoal que não podem ficar em casa, mas eles são necessários para que a gente continue. Perceba, eles estão fazendo a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Evitar aglomerações, quando sairmos, vamos pôr a máscara, eu sei que ela é incômoda, mas é uma questão de hábito. Se a gente acredita que aquilo é para cuidar do próximo, ela não vai ser incomodada de jeito nenhum. Então, pratique esses hábitos e em breve estaremos nos abraçando, nos beijamos. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, os orientais, principalmente os japoneses, quem disse isso foi a monja Koen. Ela falou que o abraço é algo muito íntimo para os orientais. Então eles chegam próximo de alguém para abraçar, porque eles não têm esse hábito. O hábito deles é você fazer uma referência abaixando o corpo e a cabeça, mostrando que você tem uma gratidão a eles. Então todas as vezes que alguém fizer isso, lembre-se que é um abraço bem caloroso e apertadinho no coração de vocês. Eu não posso abraçá-los, mas eu posso referenciá-los através desse movimento. Amei estar com vocês. Eu adorei também, né? Agradeço a todos que ficaram com a gente na live do começo ao fim, ou que entraram no meio, puderam aproveitar o conteúdo, interagiram com a gente, né? Então é importante que esse desfecho da Vera aqui, sensacional, faça uma limpeza do lixo mental que você tenha. Quando a gente fala de inteligência emocional, o lixo mental é as mágoas que você tem, seus ressentimentos, angústias. Procure trabalhar sempre o lado positivo, realista sim, mas positivo das coisas e ressignifique esses sentimentos. É importante que você entenda que é algo com você, é uma conversa consigo mesmo, né? Para autoconhecimento. E aí controle dessa reação e atitudes mais colaborativas também dentro da sua casa. Você curtir mais os seus filhos, se você tiver, curtir mais estar 100% presente. É um livro que eu estou lendo e passo para você, 100% presente com o JJ, muito bom, livro atual. Eu adorei, galera. Para quem não me conhece, dá uma passadinha lá no meu perfil, me siga. Para quem me conhece e está aqui vendo a Vera, convido também a seguir a Vera, porque a gente vai ainda talvez fazer outras lives e com conteúdo bacana para vocês. Então, um beijo, gratidão enorme, adorei estar com vocês aqui na segunda, vocês são guerreiros e vocês vão crescer muito mais. Eu tô só terminando por conta da meia hora, aí você manda bala, Verinha. Gente, uma das coisas que ele também falou é o seguinte, a higiene mental. 20 segundos, Vera.
20 segundos, rapidinho. Para responder para vocês. Vocês querem ser feliz ou ter razão? Eu quero ser feliz, porque a razão, ela tira a gente do foco e não deixa a gente ter um equilíbrio emocional e não estamos utilizando a inteligência emocional. E o óbvio tem que ser